Boa tarde, meu nome é Murilo Nogueira Lucini, sou bolsista do PBIC CNPq pelo curso de Filosofia da UEMP. Fui orientado pelo professor Dr. Antônio Carlos de Souza, professor titular do mesmo curso. Venho apresentar a pesquisa intitulada Uma investigação sobre o que é economia da educação. De modo geral, a pesquisa perpassa o caminho de, primeiramente, explanar o que seria economia, em seguida, educação, em seguida, o que seria a economia da educação, para então falar um pouco de uma opção nossa, que foi explanar a teoria do capital humano, ou a escola do capital humano estadunidense, uma vez que através dela, para nós faz possível retratar algumas regras ou tendências gerais da economia sobre a educação no século XX e também no XXI. Não que ela vá resguardar alguma verdade absoluta e imutável sobre esse tema, mas ela consegue dar conta de demonstrar alguns movimentos interessantes. Definimos economia, primeiramente, através de sua historicidade. Primeiramente, a economia foi vista na antiguidade como a administração da casa, oikosnomia, regramento, normatividade sobre o espaço da casa. No medievo, o conceito de economia se transforma, ao menos na maior parte do Ocidente, e passa a escrever dentro de si as relações internas do mistério da Trindade cristã, bem como as operações da graça divina perante os demais entes. Além disso, no medievo, no governo mundano, a economia versava também sobre a relação de tributação sobre os povos pelo uso fixo da terra. Já da modernidade, que é o que mais nos interessa, economia versa sobre a gestão da mobilidade dos bens, que agora são expressos através do móvel título de propriedade privada. Todos os bens, sejam aqueles sólidos, materiais, fixos ou não fixos, são expressos nesse móvel, e é disso que a economia moderna, de modo geral, vai versar. A educação, por sua vez, é um dispositivo subsumido ao estado de coisas maior, determinado por uma economia política de uma época. Isso não é tão perverso assim, pois está inerente ao conceito de educação, educar para algo. Dentro de um breve contexto, a educação já foi tida como uma forma de desenvolver o humano voltado para a ética e para a política, como na paideia grega, por vezes um modo de alcançar um certo grau de espiritualidade ou religiosidade, ou ainda ensinar ao menor regras de etiqueta ou comportamentais. E na modernidade, transpassar aos demais indivíduos de uma dada sociedade o saber e a ciência, bem como desenvolver aptidões para um mercado de trabalho ou para um certo ofício. Todos esses momentos estão repletos de diversas determinações e finalismos, como, por exemplo, o contato com o divino, relação de afeto familiar, insígnia de status social, supremacia de raças, uma vida voltada para o mercado de trabalho, etc. Por isso, a partir disso, a economia da educação se constrói, num primeiro momento, de maneira bipartida, e a administração interna do finalismo educacional, bem como a chancela ou fiança deste finalismo por uma administração maior, externa a ela mesma. É como se fosse uma dobradiça, onde, de um lado, a economia da educação versa sobre a estruturação e o regramento do campo educacional, e, por outro, coloca um garantidor que direciona, ao mesmo tempo que vigia, o finalismo dessa estrutura educacional. Que no caso da nossa pesquisa, o finalismo mínimo é o mercado de trabalho. Nesse sentido, há outros finalismos, desde que eles não entrem em contradição com esse finalismo mínimo. Por exemplo, há o direcionamento educacional para a cidadania, eticidade, moralidade. No entanto,
desde que não contradigam a produção de indivíduos voltados para o mercado de trabalho. A partir daí, a nossa pesquisa seguiu com a exposição do capital humano, o qual, segundo o sociólogo brasileiro Renato Sol, tem seu embrião na obra do economista Irving Fisher, quando este inclui no conceito de riqueza ou capital, que são sinônimos para ele, a ideia de qualidade humana. Então, as riquezas para Irving Fisher serão os bens materiais e imateriais, circulam como mercadoria de modo geral, mas também as qualidades humanas. Então, em 1960, houve a publicação de um artigo do Theodor Schultz, o qual premedita essa ideia de capital humano, mas o marco oficial do nascimento dessa teoria se dá com o Journal of Political Economy, quando foi publicado em 1962 o volume Investimentos em Seres Humanos. Aí, em 1964, essa escola tem seu primeiro grande cânone com Gary Becker, denominado Human Capital. De modo geral, o conceito, citando o Blau, de modo geral, o conceito de capital humano, ou núcleo duro do programa de pesquisa sobre o capital humano, é a ideia de que as pessoas investem em si mesmas de diversas maneiras, não apenas para desfrutar do presente, mas também para futuros ganhos, pecuniários ou não. Elas podem, resumindo, comprar qualidade de vida, adquirir voluntariamente educação extra, procurar por empregos mais bem remunerados, imigrar em busca de outros empregos, etc. Chegando ao final da introdução, a metodologia da pesquisa foi basicamente as revisões bibliográficas, dentre as quais eu cito os principais textos: As Raízes Renegadas da Teoria do Capital Humano, do Renato Sol, e o The Journal of Political Economy, volume 70. E como resultados de discussões, citando, sem explicá-los para não estourar o tempo, poderíamos perguntar qual é o modo de aprimoramento ou desenvolvimento de qualidades humanas capitais, que tipo de qualidade humana é mais valorizada e qual é menos valorizada, e, por último, quais são as condições de acesso a esse aprimoramento. A principal questão que, já concluindo, que nós levantamos com esse trabalho, talvez seja a conclusão que premedite um novo trabalho, seria vislumbrar o que significa transpor a ideia de qualidade humana, que em tese seria uma predicação humana que envolveria muito mais o campo da ética e da ontologia, né, do ser, de um ser no mundo, e transpô-la sem carregar as categorias que a cercam para o campo da economia e passar a avaliar a ideia de qualidade humana como um fator econômico. Quais são as implicações disso, o que isso significaria e se isso nos diz alguma coisa da realidade hoje, como ela está hoje, a realidade tanto educacional quanto social. Talvez isso explicaria como que o happy hour, ou uma boa alimentação, ou fazer exercício, ou até mesmo dormir bem, são tidos hoje como investimentos sobre si mesmo, como investimentos que permitem não só o nosso bem-estar, mas sobretudo que nós tenhamos um bem-estar quando voltarmos para o mercado de trabalho, não só com força, mas felizes e com disposição, por assim dizer, disposição física e espiritual. De modo geral, essa foi a pesquisa. Deixo os meus enormes agradecimentos ao professor Antônio Carlos de Souza pela paciência e pelo carinho e por ter me auxiliado todo esse tempo e, sobretudo, por ter dado uma força no final do trabalho que eu estava com alguns problemas. E também agradeço imensamente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo financiamento importantíssimo desta pesquisa. E por fim, as referências, encerrando. Muito obrigado.